Pare de terceirizar a sua missão. Eu me lembro de um episódio em que uma pessoa me procurou na igreja para dizer: pastor, tô com uma ideia. Deus colocou no meu coração, ele colocou um incômodo no meu coração de uma área de atuação que a gente não tem explorado. Eu trabalho nessa área, eu percebo que tem muita necessidade e eu acho que a nossa juventude pode fazer mais nisso aqui. E eu disse para ela: que legal, fulano, como é que eu posso te ajudar a colocar isso em prática? Ela olhou para mim meio confusa, meio sem entender. Eu falei: não, é porque eu não entendo muito bem dessa área, mas se Deus está te chamando para fazer isso, eu vou te ajudar. Vamos fazer junto, vamos mobilizar a juventude para a gente fazer junto com você. Pensa nessa aplicação, pensa direitinho como é que a gente poderia fazer, traz isso para mim um pouco mais mastigado e vamos sentar e vamos organizar e nós vamos fazer juntos. A verdade é que essa segunda conversa nunca aconteceu. Porque ela não queria mobilizar a gente para fazer com ela. Ela queria trazer um incômodo que Deus trouxe para ela e colocar sobre mim. Na verdade, é que o incômodo, Deus colocou no coração dela aquele incômodo, mas aparentemente Deus errou, foi o CEP. O incômodo não era para ela. Deus trouxe um incômodo para ela, uma missão para ela, e ela muito sabiamente trouxe, porque aquela mensagem era para mim, era para o pastor. Afinal de contas, essas coisas são coisas que pastores fazem. Então eu levo para o pastor o incômodo que Deus colocou no meu coração para que ele coloque em prática. Afinal, e assim eu cumpri a minha missão de pombo correio, trazendo para outra pessoa, terceirizando para outra pessoa a missão que Deus tinha dado para mim. Mas a verdade é que o Senhor nos chama a todos nós para realizarmos alguma missão. E muitas vezes esse incômodo, essa necessidade que você tem percebido, que talvez ninguém mais está percebendo, só você está enxergando, isso é o chamado de Deus para que você realize algo. E não para que você entregue essa missão para uma outra pessoa fazer. Esteja atento e faça algo com o incômodo, com o despertamento que Deus tem trazido ao seu coração e pare de terceirizar a missão que foi dada a você. Hoje nós começamos a leitura do livro de Neemias. Dando sequência à nossa história, na sequência do livro de Esdras, nós temos então o livro de Neemias e lemos o capítulo 1 ao capítulo 3. E uma das coisas que me chama a atenção do livro de Neemias é o fato de que o Senhor levanta um homem que estava cuidando da sua vida, que estava no seu trabalho, tocando sua vida, tocando seu dia a dia, que não era líder, que não era liderança espiritual, que não era ninguém importante para o povo, mas o Senhor levanta aquela pessoa, levanta aquele homem para uma missão muito importante, que era a missão de levantar outras pessoas para que juntos realizassem uma grande e importante missão para a cidade de Jerusalém. Mas ele levanta gente comum, gente que estava cuidando da sua vida, que estava tocando o seu dia a dia para cumprir essa missão. E Neemias atende a esse chamado, ele entende ao chamado de Deus e ele faz algo a respeito. O livro de Neemias, para dar uma situada breve nesse nosso início do livro, o livro de Neemias está situado historicamente imediatamente depois desse período relacionado no livro de Esdras. No livro de Esdras, e se eu não me engano, a gente está aqui em torno de 13 anos mais ou menos depois da chegada de Esdras a Jerusalém. E aqui o que nós temos é o seguinte: nós temos Neemias, o autor e personagem principal desse livro, e Neemias ele era copeiro do rei. Ele servia como copeiro do rei Artaxerxes. O copeiro naquele tempo era mais do que um garçom, ele não era só alguém que servia ali as refeições do rei, mas ele ocupava um cargo de importância, um cargo de confiança na corte do rei. Por exemplo, ele era responsável por provar as bebidas do rei e garantir que aquelas bebidas e aquelas comidas não estivessem envenenadas. Então, ele era alguém de muita confiança do rei, estava próximo ao rei. E nós temos então Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, do rei persa, e Neemias recebe uma visita. Ele recebe uma visita do seu irmão, que está vindo de Jerusalém, acompanhado de alguns outros amigos, e ele pergunta: e aí, como é que estão as coisas com o pessoal que foi para Jerusalém? Como é que está a vida? Me conta mais. E o que ele escuta é de que as coisas não vão bem. Aqueles que voltaram, os refugiados, né, os exilados que voltaram para Jerusalém, eles estão passando um período muito difícil, muitas dificuldades, muitas humilhações. O muro da cidade foi destruído, as portas foram queimadas e eles estão vulneráveis. Isso é algo que para a gente, talvez no nosso contexto, não faz muito sentido, mas os muros eram um fator de proteção naquela época. Uma cidade sem muros era uma cidade exposta a qualquer bandido, a qualquer força inimiga. Os muros eram a segurança
de uma cidade. Uma cidade sem muros, sem portas, era uma cidade vulnerável e era a situação em que aquele povo se encontrava. Eram vulneráveis, estavam expostos a todo o mal que os cercava, e eram muitos os males e os interesses que cercavam aquele povo. E o texto vai dizer que Neemias ele fica profundamente abatido com aquilo. O texto nos mostra que quando ele ouviu, ele se sentou, ele chorou, e durante alguns dias ele lamentou, ele jejuou, ele orou. Aquela notícia, aquela dor bateu pesado no coração de Neemias. E diante daquilo ele buscou ao Senhor. Ele sentiu, ele chorou, lamentou, mas ele jejuou, ele orou, ele buscou a direção de Deus e ele clamou: ó Senhor, como o Senhor prometeu que não abandonaria esse povo, se esse povo te buscasse, o Senhor não abandonaria. Não me abandone agora. Seja comigo, seja com esse povo, restaura a sorte desse povo. E ele se propõe então a fazer algo a respeito. Talvez ele não soubesse ainda o que faria. Mas no capítulo 2 nós temos então que Neemias estava servindo ao rei. E num desses dias, servindo ao rei, o rei notou que ele estava abatido, ele estava triste, estava para baixo. E o rei Ataxerxes pergunta para ele: o que foi, Neemias? Isso não faz parte da sua personalidade, você está sempre sorrindo, está sempre feliz. Ele conta para ele o motivo daquela tristeza, que era a situação que o seu povo estava enfrentando. E nessa conversa vai, conversa vem, ele pede autorização e o rei concede autorização para que ele volte, para que ele coordene a reconstrução dos muros da cidade. E entrega cartas de recomendação, liberando recursos, liberando madeira dando autoridade a Neemias para que voltasse e coordenasse esse processo de reconstrução. E no capítulo 3 o que nós temos é justamente esse processo. E me chama a atenção no capítulo 3 como tantas pessoas diferentes, de profissões diferentes, se envolvem nessa jornada. Nós temos sacerdotes, nós temos levitas, nós temos habitantes diversos de diversas regiões da cidade, nós temos governadores que governavam regiões da cidade, nós temos ourives envolvidos, nós temos negociantes, uma porção de gente, com uma porção de atividades, de profissões, que moravam em lugares diferentes. Essa obra é dividida e cada grupo de pessoas tem ali o seu trecho de muro para reerguer, a sua missão a ser cumprida. Muita gente se envolvendo. Porque, antes de tudo, um camarada que estava cuidando da sua vida, servindo no palácio, copeiro do rei, sentiu um incômodo, se sentiu tocado pelo Senhor, assumiu a missão e fez algo a respeito. Ao longo da sua vida, muitas vezes o Senhor vai trazer incômodos ao seu coração, vai te apresentar demandas que são importantes e que precisam ser realizadas. Pare de terceirizar. Pare de achar que os incômodos que Deus traz ao seu coração são missões que você tem que levar para o seu pastor fazer por você. Ou para que algum outro irmão faça no seu lugar. Assuma o seu papel, assuma o seu lugar nesse corpo, nesse povo de Deus. Se Deus está te dando algo para fazer, faça. Tudo bem que em alguns momentos a gente se sente abatido diante das dificuldades, como Neemias se sentiu. Ele sentiu o baque inicial, ele chorou, ele lamentou, mas ele jejuou, ele buscou o Senhor, e principalmente ele fez algo a respeito. Ele botou a mão na massa, ele conversou com o rei, ele articulou, ele voltou, ele fez a inspeção dos muros, levantou as necessidades, falou com as pessoas, dividiu os grupos, organizou a obra. Ele fez algo a respeito. Ao invés de simplesmente ficar lá lamentando: oh, que tristeza, que coisa terrível, estou enfrentando o meu povo lá em Jerusalém. Pare de identificar demandas e se lamentar por elas apenas. Faça algo a respeito, façamos algo a respeito. Se Deus nos dá missões, se Ele nos inquieta o coração com coisas que precisam ser feitas, assumamos a nossa responsabilidade. Deus abençoe você, sua vida. Vamos aprendendo cada vez mais com a palavra do Senhor, lendo, você já sabe. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.